pessoal, sejam bem-vindos, professora Alessandra Matias. E na aula de hoje eu vou te ensinar a calcular a área de um triângulo quando você não tem aí base nem altura. Como que se faz? E aí, dá para fazer isso? Antes de eu começar, senta o dedo no like, dá aquela curtida, aproveita para se inscrever no canal, né? Compartilha, gente, ajuda a divulgar meu trabalho aí. Gostou do vídeo? Manda para um amigo. Não gostou? Manda para o inimigo. De repente esse inimigo também não gosta, manda para outro, e aí vai, gente. Me segue lá nas redes sociais, professora Ale Matias. Agora vem para a aula. Olha só, quando a gente aprende a calcular a área de um triângulo, né? Acho que isso acontece lá no 5º ano, sei lá que ano que acontece isso. A gente faz o seguinte, pega a base do triângulo, né? Que geralmente o problema informa aí, vezes a altura, né? Então ele traça uma altura aqui, ó. Aí você divide por 2. Então você faz área do triângulo, vou fazer assim para ficar bonitinho, base vezes altura dividido por 2. Tem até essa aula aí no canal, né? Ok, tranquilo. Lembrando, pessoal, que área é o que tem dentro, né? Você vai preencher essa superfície aqui, né? Perímetro é ao redor, né? É isso aqui, ó. Área, você vai preencher essa superfície. Ok. E quando o problema não te informa nem a base nem a altura, né? Por exemplo, a gente tem aqui, ó, 2 lados de um triângulo e entre esses 2 lados nós temos um ângulo de 60 graus. O que você faz para calcular a área desse triângulo? Bom, geralmente quando um pedreiro vai calcular a área de uma superfície triangular, apesar de que eu já vi N cálculos, tá, gente? A parte de construção civil é uma área que eu me interesso bastante e tem cada cálculo maluco que dá certo, que eu falo, gente, como é que esses caras fazem? Mas ok, geralmente eles fazem o seguinte, eles traçam uma altura no triângulo e depois eles pegam a metade dessa altura, traçam uma reta perpendicular, uma reta paralela com a base e aí multiplicam uma pela outra. Não entendeu nada? Tá, então é isso aqui, ó. O que é a altura? A altura é um segmento de reta, um pedaço de reta que parte de um dos vértices do triângulo, né? Vértice é a pontinha, então, ó, ele traçou aqui esse segmento de reta e ela chega do outro lado do triângulo. Então, a altura basicamente é isso, um segmento de reta que parte de um vértice do triângulo e chega do outro lado. Ok, forma um ângulo de 90 graus. O que ele faz depois? Ele pega a metade desse segmento, o ponto médio desse segmento e traça uma paralela aqui com esse lado DE, ó. E aí, para calcular a área dessa região, ele multiplica o tamanho disso aqui vezes isso aqui. E dá certo. Baseado nisso, os caras pensaram no seguinte, ó, vamos fazer o seguinte. Baseado nisso, os caras pensaram no seguinte, vamos fazer o seguinte. Meu Deus, Alessandra, você está ficando cada vez pior, né? Que um professor de português não me ouça. Vamos lá. O que a gente faz nesse caso? Então, a gente tem aqui 2 lados e o ângulo. Perceba que são 30 metros e 50 metros. Cara, para um pedreiro fazer isso aqui, vai dar um trampo danado. Então, o que a gente faz? A gente pega para calcular a área desse triângulo aqui, você vai fazer um lado vezes o outro, vezes o seno, sempre o seno de 60 graus. E vai dividir por 2, ok? Então, sempre seno de 60 graus. Para isso, você vai ter que saber os ângulos notáveis, porque geralmente num problema que você for fazer, não vai ter, né? Ele não vai te fornecer o ângulo, o seno de 60. Você vai ter que decorar aquela musiquinha lá dos ângulos notáveis, né? Que todo professor canta. Até eu paguei mico, aí tem na minha aula, que é razões trigonométricas, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, né? Então,
é só você decorar. Eu coloquei a tabela toda dos ângulos notáveis, mas você só vai usar, nesse caso, para calcular a área do triângulo, o seno. Beleza? Então, como é que a gente faria aqui, ó? Eu pego 30, que é um dos lados, 30, vezes 50, vezes o seno de 60. Seno de 60 graus, olha lá, é raiz de... Deixa eu diminuir esse 2 aqui, ó. É raiz de 3 sobre 2. Tudo isso você vai dividir por 2. Aí o aluno já pira, né? Porque ele vai falar assim, meu Deus, tem raiz, tem fração, ele chama a mãe. Calma, gente, dá tudo certo. O aluno detesta simplificar isso aqui, detesta. Aí ele fala assim, eu posso simplificar esse 2 com esse 50? Vamos por parte. Ó, você que é atrapalhado aí, não tem muita facilidade na matemática, vamos fazer a parte de cima aqui, ó, que tá acima do risco, o numerador? Então, o que você vai fazer? 3 vezes 5 é 15, ó, e vou juntar os dois zeros, né? Então, você tem aqui, ó, 30 vezes 50, 1.500, ok? Vezes raiz de 3 sobre 2. Ó, eu fiz esse vezes esse, e o que deu aqui eu vou fazer vezes isso. Perceba, aluno, que você vai fazer esse vezes esse. E o cara que tá aqui embaixo, que a gente não tá vendo, mas ele tá, esse vezes esse. Então, vai ficar 1.500 raiz de 3 dividido por 2. Então, eu já vou dividir agora, para facilitar a minha vida, tá? Então, ó, é como se eu fosse simplificar. Então, ó, aqui, 2 dividido por 2 dá 1, 1.500 dividido por 2 dá 750. Então, gente, para quem não tá entendendo, é como se eu fizesse 1.500 raiz de 3, né? Esse vezes esse, 2 vezes 1 é 2. Ó, eu vou ter que dividir, né? 1.500 por 2 vai dar 750, ok? Eu já simplifiquei antes, né? Deu 750, ok. Então, ó, isso aí vai dar, a parte de cima, o numerador, vai ficar 750 raiz de 3. Não dá para desaparecer com isso aqui, né? Ok. E aí, o que a gente faz agora? A gente vai pegar a parte de baixo, dividido por 2. Novamente, a gente vai dividir 750 por 2, que vai dar 375. Então, a área desse triângulo vai ser 375 raiz de 3. Acabou, professora? Gente, se o problema não te fornecer mais nenhum dado, acabou. Ah, professora, mas eu queria essa medida aí. Qual que é essa medida? Bom, essa medida, você tem que decorar isso. Você que vai fazer Enem, que vai fazer um concurso mais elaborado, né? Que vai fazer um concurso aí que exige mais matemática, mesmo que seja para polícia militar, prefeitura, você tem que decorar que raiz de 3 é aproximadamente 1,73. E que raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Isso aqui você tem que decorar. Até raiz de 5, raiz de 7 é bom você ter aí no seu hall de memória, tá? Então, se você quiser transformar isso daqui, você vai fazer 375 vezes raiz de 3 aqui, que equivale a aproximadamente 1,73. Vai dar um trampo danado, mas a gente vai fazer a conta só para saber qual que é a área desse triângulo aqui. 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 7, 21 e 1, 22, vão 2, 3 vezes 3, 9 e 2, 11, pulei uma casinha, 7 vezes 5, 35, vão 3, 7 vezes 7, 49, 49 com 3, 52, vão 5, 7 vezes 3, 21 e 5, 26. Agora eu pulo mais uma casinha, é 1. Então, vai ficar tudo igual, né? 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 3, 3. 5, 7, 8, 7, 6, 13, 14, vai 1, 6. 2 números depois da vírgula,
Tá aqui, a área desse triângulo é 648,75 metros quadrados. Então, ó, se seu pai é pedreiro e for fazer o cálculo em cima disso daqui, pode mandar ele fazer e comprar o piso para assentar aí nesse lugar, ou grama, sei lá o que ele vai colocar, que não vai sobrar muita coisa e o cliente não vai tacar na cabeça dele, tá? Vai dar tudo certo. Gente, vamos fazer mais um exemplo para ver se realmente você compreendeu. Vem comigo. Bom, pessoal, trouxe outro exemplo para vocês aqui. Nós temos um triângulo de 30 graus e foi fornecido aí 2 lados. Como é que você faz isso? Você vai multiplicar os lados mais esse seno de 30 graus, o ângulo fornecido, e dividir por 2. Pessoal, tem a demonstração dessa fórmula, tá? Como é que eles chegaram nisso, né? Eles usam aí as relações métricas e as razões trigonométricas. Mas isso daí fica para uma outra aula, beleza? Ó, então eu vou chamar esse triângulo aqui, ó, de Alê. E aí eu quero saber qual é a área. O que você faz? Lembrar que você tem que multiplicar os 2 lados. 6 vezes 8 vezes sempre seno de 30. Seno de 30 tem que decorar, é meio, né? Ah, professora, não consigo decorar. Então, viu que apareceu triângulo aí na sua prova? Já monta a tabelinha ali do seu lado, né? Ó, no cantinho da prova. Tudo isso vai ser dividido por 2. Tem aluno que gosta de simplificar, né? Eu vou devagar, tem aluno que detesta, gosta de fazer por parte, então vamos respeitar aí, ó. Vamos multiplicar a parte de cima. Lembrando, pessoal, deixa eu fazer de outra cor aqui para ficar bonitinho, ó. Que aqui é como se tivesse o número 1, aqui tivesse o número 1, né? Então, você vai lá, ó. 6 vezes 8, 48, vezes 1, 48. Tá aqui a parte de cima. Parte de baixo, 2 vezes 1, 2 vezes 1, continua sendo 2. Tudo isso dividido por 2. Então, a gente tem 48 dividido por 2 dá 24. Acabou? Não, né? Ficou assim, ó. Em cima, 24, eu dividi 48 por 2, deu 24. E embaixo, eu vou dividir novamente por 2, né? Então, 24 dividido por 2, a área desse triângulo aqui vai ser 12, tá em centímetros quadrados. Tá aí. É fácil? É muito fácil, gente. Agora eu vou mostrar para vocês aí numa próxima aula como é que a gente faz para calcular a área de um outro tipo de triângulo. Ah, gente, isso aqui vale para triângulo retângulo, dá para fazer esse cálculo. E dá para fazer também para o triângulo obtusângulo. Lembra? Obtusângulo. Lembra quando a gente xinga alguém em matemática, a gente fala, ô, seu obtuso. Obtusângulo é aquele ângulo que tem medida maior que 90 graus. Tá bom, gente? Beijo grande, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Tchau, gente!